Oi, gente. Bom dia. Meu nome é Marco Antônio. Vou ser professor de vocês hoje. A gente demorou um pouquinho para ajeitar, por causa da primeira vez que a gente está gravando uma aula da OSE. A gente começou essas iniciativas de começar, que eu estou chamando de OSE X, de expandir a OSE para levar para outros alunos. E alguns desses alunos que a gente está ajudando a preparar para a fase final do ABI são de Fortaleza, são do Amazonas e de alguns outros estados. Então, por isso que a gente está gravando a aula hoje. Estou falando um pouco mais alto para pegar o som direito. Tem a Bárbara e o Breno estão ajudando com a gravação do vídeo. E tinha outro professor que ia me ajudar com a aula hoje. Ele estava passando mal, ele estava dirigindo aqui, parou o carro para vomitar, daí parou o carro de novo para vomitar. O Álvaro, meu irmão. Ele foi medalhista do ABI. Então vocês ficaram com um professor que nunca foi medalhista do ABI, mas eu já fiz muitas Olimpíadas, principalmente no ensino médio e depois. A ABI da iniciação eu nunca fiz. E o material, a aula que a gente preparou para vocês foi feita pela Ana Paula. Vocês já ouviram falar da Ana Paula? Ana Paula Faria. Ela foi professora da OSE por um bom tempo. Hoje ela está na Unicamp. Durante o ensino fundamental, ela ganhou várias medalhas, inclusive uma medalha de ouro da OBI. Se não me engano, ela é a única pessoa de Santa Isabel que ganhou medalha de ouro na OBI. E ela que preparou as soluções, o jeito de resolver. Então, o que eu vou estar passando para vocês hoje são esses métodos de resolução que a Ana Paula preparou. E ajudar vocês a preparar para a fase final da OBI, que é semana que vem. Todo mundo está sabendo que é semana que vem? Tá? Já é logo semana que vem. Os exercícios eu selecionei os exercícios aqui dessa lista. Eu estava vendo eu peguei os últimos 4 anos de provas da ABI. Eu estava vendo os tipos de questões e tem principalmente 3 tipos de questões. Tem as questões de ordenação, que você tem que decidir a ordem de algumas coisas que tem. Tipo, por exemplo, nessa primeira questão, a ordem das pipas, que altura que fica, não sei o quê. Tem as questões do tipo de agrupamento. Você tem que fazer grupinhos de alunos, ou de times, ou de não sei o quê. E tem um outro tipo de questão que são grupos ordenados, que meio que mistura ordenação. Você tem um grupo, e dentro do grupo eles têm que estar numa ordem certa. Então, esses 3 tipos de questões caem muito todo ano. Quase todas as questões são desses 3 tipos. Então, uma boa parte da aula vai ser fazendo alguns exercícios de cada tipo. E minha expectativa é que vocês sabendo resolver esses 3 tipos de questão, sabem resolver quase tudo da prova. E aí tem umas questões extras no final, que são as questões um pouco diferentes, para mostrar um pouco. Os outros tipos de questões que fogem um pouco desse estilo. Mas eu acho que é possível de vocês se preparar para a prova, se estiverem bem preparados, de conseguir uma medalha, gabaritar a prova, fazer medalha de ouro. Mas mesmo que não for assim, de fazer uma boa prova, de conseguir medalha. Tá bom? E eu gosto da prova do ABI, a prova de vários exercícios de lógica, você não precisa ter muita teoria, não sei o quê, mas fazer os exercícios antes ajuda a você conseguir fazer rápido, de pegar os jeitos, as técnicas. Então é isso que a gente vai passar para vocês hoje. Tá bom? Vocês têm alguma pergunta para mim? Não? Tá bom. Eu não apresentei direito, desculpa, eu sou Marco Antônio. Eu fui professor da OSE quando a OSE começou, em 2008. 2008. Vocês já tinham nascido já, né? Vocês nasceram um pouquinho antes. Em 2008, quando começou. E eu estou de volta aqui. Eu moro nos Estados Unidos hoje, estou na Califórnia, mas agora no mês de agosto estou meio que passando férias aqui. Então, eu estava participando da preparação da OSE X. Vocês viram, né? Acho que não. Tem um grupo do WhatsApp que eu estava meio envolvido, mandei algumas mensagens. E, daí, como eu estava aqui no Brasil, e a prova semana que vem, eu quero dar aula. Estou aqui para dar aula para vocês. Bom? Então, a gente vai começar com os exercícios. Esses 3 primeiros pipas, depois o comitê de eleições da rádio, times de equipe, eu acho. Bom? Vocês conseguem ler? Eu vou escrever bem grande assim para pegar na câmera. Mas é bom porque todo mundo consegue ler. Eu vou tentar escrever bonito também, para sair no vídeo bonito. Tá bom.
Eu vou ler a questão em voz alta, para todo mundo pegar. É um sábado de muito vento e 6 pipas estão empinadas no parque. Cada pipa é de uma das seguintes cores: vermelha, verde, azul ou amarela. Então, tem 4 cores para as pipas e há pelo menos uma pipa de cada cor. Então, tem pelo menos uma pipa de cada cor. E não há mais do que 2 pipas da mesma cor. Cada pipa está voando a uma altitude diferente das outras. Então, a altitude não é diferente. A mesma pipa vermelha, que está mais alta do que a pipa azul, está mais baixa do que a pipa verde. Uma pipa azul está mais alta do que uma pipa verde. A pipa mais alta não é azul e a pipa mais baixa não é azul. Não há uma pipa azul imediatamente mais alta ou imediatamente mais baixa do que uma verde. Bom? Então, essas regras que eles estão colocando aqui na parte de cima, elas se aplicam a todas essas questões da página. Vocês sabem, né? Eu vou escrever essas regrinhas aqui, que a gente vai referenciar depois. Então, só para seguir o modelo que eu tenho aqui. Tá aqui, na questão 14, né? 14. Isso. Okay. Então, vou escrever aqui as proposições que eles têm. A primeira proposição, primeiro bolinho aí, que... Acho que eu escrevi tudo não, pela verdade. Então, a P1, que eu vou chamar aqui, é a primeira bolinha. A mesma pipa vermelha. Eu não vou escrever tudo não, que você já tem aí anotado. A P1 é essa primeira bolinha. Aí tem a P2 que fala... P2 fala da pipa azul, uma pipa azul. Uma pipa azul. A P3 fala da pipa mais alta. Sou meio preguiçoso de escrever. Como se todo mundo já tem escrito aí, eu não vou escrever tudo não. E a P4... não há uma pipa azul. Não há... Isso. Legal. Bom. Tá. Então, eu só coloquei P1, P2 aí só para me ajudar a falar qual regra que viola. Então vamos para a questão 14 da prova de 2017. Então a questão 14. Qual das seguintes é uma lista completa, correta e completa das pipas no parque? Da mais alta para a mais baixa. O que eu vou fazer aqui, eu vou fazer uma tabelinha com as pipas. Uma tabelinha menor. Fazer uma tabelinha com as pipas. E daí para cada alternativa vai ter uma fileira nessa tabela. E as linhas são meio tortas. E, por exemplo, a primeira linha aqui, eu vou colocar essa ordem aqui, que tem. Então, amarelo, depois verde, depois vermelho, depois azul, depois vermelho de novo, e depois verde. Tá? Então, quando eu estou tentando fazer esse tipo de questão,
eu vou criar uma linha para cada alternativa com a ordem. E depois eu vou verificar se elas violam alguma das regras que estão em cima. Então, eu vou escrever a tabelinha completa aqui para cada uma. Vermelha, verde, amarelo, azul, amarelo, verde, depois amarelo, verde, vermelho, azul, vermelha, amarela, azul, amarela, verde, vermelha, azul, amarela, vermelha, verde, vermelha, azul, verde, amarelo. Okay. Isso aqui é uma tabela completa dessa questão. E agora o que eu vou fazer é indo cada alternativa e ver se elas violam alguma dessas regras que tem no enunciado, na parte de cima. Então, começar pela primeira alternativa aqui. Vamos ver se ela viola a primeira, a P1. Antes da P1, tem algumas regrinhas que estão no texto, lá em cima. Primeiro eu vou ver essas regrinhas. Há pelo menos uma pipa de cada cor. Vamos fazer o seguinte, a gente pode ir linha por linha, ou então tentar aplicar as regras em todas. Vamos fazer aplicando as regras em todas. Então, há pelo menos uma pipa de cada cor. Vamos ver se alguma das alternativas não obedece essa regra. Tem uma pipa de cada cor aqui? Deixa eu ver. Essa aqui tem amarelo, essa aqui tem amarelo, essa aqui tem amarelo, essa aqui tem amarelo, essa aqui tem amarelo. Certo? Todas têm amarelo. Essa aqui tem verde, verde, verde. Tem verde também, todas. Essa aqui tem vermelho, vermelho. E a última ali, a última cor, azul. Ok. Todas as alternativas, então, elas obedecem que tem uma de cada cor. E a outra regra que tem ali, não tem nenhuma com mais de duas. Tem alguma aqui que repete mais de duas vezes? Não, né? Amarelo. Tem dois aqui. Daqui tem dois vermelhos, tá bom. Dois amarelos. Nenhuma cor aqui tem três, né? Três ou mais na mesma linha. Então, tá obedecendo essa daí. E cada pipa está voando uma altitude diferente das outras. Que a ideia é que elas estão numa ordem, né? De altura. Ok. Agora vamos para P1. Vamos ver se a P1 elimina alguma das alternativas. A mesma pipa vermelha, que está mais alta do que uma pipa azul, está mais baixa do que uma pipa verde. E... Então, por exemplo, essa daqui. Aqui, essa pipa vermelha está mais alta do que uma azul, é mais baixa que uma verde, né? Tá de boa também. Mas essa daqui não está certa, né? Porque tem uma pipa vermelha que está aqui. A pipa tem que estar mais alta do que uma azul. E ela está mais alta que uma azul. Mas não tem nenhuma que está mais baixa, certo? Porque ela é a primeira da fila, a mais alta de todas. Então, essa aqui está errado por causa da P1. Então, ela viola a P1. Vou escrever aqui. Vou escrever aqui perto do vermelho. É meio ruim de ler, né? Viola. Viola não é viola, assim, mas é a viola de quebrar a regra. Viola P1. A primeira regra. Então, essa aqui a gente sabe que não é. Essa daqui tem que estar mais alta do que uma azul, que tem aqui, mais baixa que uma verde. Tá legal. Aqui, tem que estar mais alta que uma azul, mais baixa que uma verde. Tá legal também. Mais alta que uma azul, mais baixa que uma verde. Tá legal também. Certo? Então, essa regra não elimina mais nada. Vamos para a segunda regra. Uma pipa azul está mais alta do que uma pipa verde. Uma pipa azul tem que estar mais alta do que uma verde. Então, essa daqui, por exemplo, está mais alta que uma verde, certo? Azul... Ó, aqui não, né? Então, essa azul aqui, ó, não está mais alta que nenhuma verde, né?
Então essa aqui não vai poder ser também. Por quê? Ela viola P2. Certo? Vamos para a próxima. Desculpa. Vamos ver se quebra mais alguma. Azul tem que estar mais alta do que verde. Viola essa aqui também, né? Essa azul aqui não tem nenhuma verde que ela está mais alta. Vou eliminar também. Viola P2. E a última aqui, azul, mais alta que a verde, aqui tudo bem. Pode entrar. Terceira. Uma terceira regrinha aqui. A pipa está mais alta, a pipa mais alta não é azul e a pipa mais baixa não é azul. Então, o azul não pode ser nem a mais alta nem a mais baixa. Então, aqui também, essa aqui está errada, né? Mas essa aqui já estava errada antes. Então, aqui, azul não é nem mais alta nem mais baixa. Aqui a gente já eliminou. Essa aqui a gente já eliminou também, mas aqui tem outro erro, que essa aqui viola, né? Que a azul está mais alta aqui. Essa aqui viola P3 também. Eu já sabia que não era essa aqui. E a azul aqui está tudo bem. E a última preposição, vamos ver. Não há uma pipa azul imediatamente mais alta ou mais baixa do que uma pipa verde. O que é esse imediatamente? O que significa? Tipo, em seguida, logo em seguida, né? Porque aqui eu estou falando que a vermelha é mais alta que a verde, pode ter um no meio ou não, mas quando eles falam imediatamente, significa que tem que estar bem do ladinho, logo em seguida. Então, não há uma pipa azul imediatamente mais alta ou mais baixa do que uma verde. Então a gente não pode ver azul do lado da verde, logo em seguida, né? Mas aqui, tá, essa aqui a gente já eliminou já, mas aqui a gente tem um problema, né? Que a azul e a verde estão imediatamente uma do lado da outra. Então essa daqui vai violar a P4. E com isso a gente eliminou B, C, D, E, e a resposta certa vai ser A. Certo? Entenderam? Geralmente, pelo que eu vi das questões do ABI, a primeira questão é geralmente assim, que é, eles te dão as regras, e daí eles te dão umas listinhas, tipo uma ordem, para você usar as regras. É meio que para vocês entenderem as regras, para ver se para vocês entender a regra, ver como funciona. Essa primeira questão geralmente é um pouco mais fácil, né, que é só aplicar a regra direto. E daí as outras questões, você meio que tem que combinar as regras junto e não sei o quê, e daí vai ficando mais difícil. Vamos para a próxima. A prova do OBI, eu não sei se vocês viram, do nível 1 e do nível 2, tem muita questão que repete nas duas provas. As notas de premiação podem ser um pouco diferentes, mas muita questão repete junto. E aqueles 3 tipos de questão que eu falei, ordenação, agrupamento, grupo ordenado, cai muito nos 2 níveis. É por isso que a gente combinou todo mundo junto. Tá bom? Então, eu vou fazer mais uma questão aqui de ordenação. A gente vai para... Vamos fazer a 15, que eu acho que é curtinho. Qual das seguintes alternativas é necessariamente verdadeira? O que significa esse necessariamente? Que precisa ser necessariamente. Por exemplo, aqui é uma combinação que a gente achou que obedece todas as regras, a gente viu, né? A gente pode usar isso aqui. Então isso aqui é um exemplo, mas tem outros tipos de combinações que podem estar certos também, né? Quando eles falam necessariamente, significa que todas as combinações que obedecem essas regras tem que seguir essa outra regra que eles estão colocando nessa questão 15, né? E uma coisa que vocês podem fazer também na prova é usar os exemplos que a gente já viu na questão anterior. Então uma coisa que eu vou fazer, eu vou voltar na 14 e falar, eu sei que essa combinação aqui dá certo. E daí se eles falarem alguma coisa aqui que não está certo nessa ordem aqui, eu vou falar que a afirmativa está errada. Eu já mostro. Então a questão 15 aqui. Há exatamente uma pipa vermelha. A gente sabe que tem que ter pelo menos uma de cada cor e no máximo 2, né? Então essa aqui está falando que não pode ter 2 pipas vermelhas, né?
daí a segunda está falando que tem que ter exatamente uma amarela, não pode ter duas. E daí a C, a D e a E falam de pipas vermelhas. Falam de duas pipas, que tem que ter duas vermelhas, ou tem que ter duas verdes, ou tem que ter duas azuis. Então eu vou começar com o exemplo que a gente já tinha aqui, ó, que era possível, eu vou escrever aqui, possíveis possíveis ordens. Tá, uma que a gente sabe que é possível é essa daqui, né, que a gente já verificou todas as regras. Então vou escrever aqui amarelo, verde, vermelho, azul, vermelho e verde. Tá? Então essa aqui é uma ordem que a gente já fez antes. E eu vou ver se essa daqui elimina alguma das alternativas. Essa daqui tem duas vermelhas, né? Então esse exemplo aqui, ó, já elimina. Vai eliminar qual alternativa? Esse exemplo aqui. A? Tá, vou começar pela A primeiro. Elimina A. Por que elimina A? Isso. Então essa aqui fala que tem a alternativa A fala que tem exatamente uma vermelha. Mas essa daqui, ó, tem duas vermelhas, né? Duas vermelhas. E a gente já verificou que está certa. Então essa daqui elimina a alternativa A, porque essa daqui é um exemplo de uma configuração que obedece todas as regras, só que tem duas vermelhas. Então a A não pode ser verdadeira. Que mais? Há exatamente uma amarela. Essa aqui tem uma amarela. Mais uma coisa. Tem uma amarela aqui. Significa que todas as combinações possíveis têm uma amarela? Não. Não necessariamente. A gente sabe uma ordem aqui, essa aqui tem amarela. Talvez foi sorte, né? Talvez algumas tem duas. Então a gente não sabe. Então não sei se está certo ou errado, eu vou para a próxima. C. Há exatamente duas vermelhas. Bom, essa aqui tem duas vermelhas, né? Mas a gente não tem certeza se é sempre verdade ou sempre mentira. Né? A gente sabe que não é sempre mentira, mas talvez nem sempre seja sempre verdade. Há exatamente duas verdes. Essa aqui também tem duas verdes. Então a D está salva. E há exatamente duas azuis. Essa daqui só tem uma azul. Né? Então esse aqui é outro exemplo. Esse aqui é um exemplo de uma ordenação que obedece todas as regras, mas só tem uma azul. Então a E não pode ser verdade. Né? Tá. E agora, como é que a gente faz? Eu tinha conseguido essa ordem que me deram. Eu ainda tenho três alternativas, que pode ser, né? O que eu faço agora? Cria outra ordem. Então tá bom, vamos tentar criar outra ordem aqui que funcione. Então aqui a gente tem que ser um pouco criativo, ver as regras. Tá, vamos tentar. O que eu tento primeiro? Sei lá, dá uma sugestão aí. Vou tentar começar com azul. Não posso, né? Porque a terceira alternativa, a P3, a pipa mais alta não é azul. Bom, então meu exemplo não deu certo. Vou começar com outra coisa. Começar com vermelho. Vermelho também é uma boa de começar, né? Porque a primeira P1 fala que a vermelha tem que estar entre uma azul e uma verde. Né? Então a vermelha não pode ser logo a primeira. A P1 fala que a mais... tem que estar mais baixo do que uma verde. Que tal a gente colocar verde lá em cima, então? Colocar verde lá em cima. Verde. Tá. Eu vou colocar e daí a gente vai ajeitando a ordem, né? Vou colocar verde, vou colocar uma vermelha e vou colocar uma azul. Porque daí a gente já sabe que a primeira, a gente já obedeceu a primeira. Né? E daí fala, tem uma pipa azul que está mais alta do que uma pipa verde. Bom, essa azul aqui... ela tem uma pipa azul que está mais alta do que uma verde. Então a gente pode colocar... essa aqui é uma coisa interessante, hein? Por quê? Porque a primeira alternativa... O que a P1 fala? A P1 fala que a vermelha está mais alta do que a azul e mais baixa do que uma verde.
Tá, eu comecei de um jeito, eu vou mudar de outro jeito a minha solução. Então, o outro jeito, um jeito de a gente seguir com essa questão é tentar construir vários exemplos e eliminar as diferentes alternativas, né? Mas uma coisa que eu tentei construir o exemplo e eu me dei conta que tem duas regras, até três, que estão falando de pipa azul e verde. Eu tenho duas regras que estão falando de azul e verde, que é a P1 e a P2, né? Na P1 fala que tem uma verde que está mais alta que uma vermelha e daí tem uma azul, né? E daí a P2 fala que tem uma azul que está mais alta que uma verde. Pode ser a mesma pipa verde que está falando a P1 e a P2? Por quê? Porque, então, a P1 fala que é assim, né? Que a ordem é verde, tem pelo menos uma verde, daí uma vermelha e uma azul. E daí a P2 fala que tem uma azul, e daí depois de uma azul tem uma verde, né? Tem uma azul mais alta que uma verde. Então, essa verde e essa verde, quando a gente combinar, eu vou combinar fusão, assim, P1 e a P2. Daí vai ter pelo menos uma verde maior do que uma vermelha, que vai ter maior que uma azul, pela P1, e talvez tenha outra azul, mas por enquanto eu vou colocar uma só. E daí usando a P2, vai ter uma outra verde menor que a azul. Talvez tenha uma outra azul aqui no meio, ou talvez tenha uma azul aqui. Ah, verdade. O que eu queria falar é que a ordem é sempre assim, que vai ter uma verde, vai ter a vermelha e azul, depois vai ter outra verde aqui. Mas o outro jeito que pode acontecer, quando você combina P1 a P2, é que tem uma outra azul, e que fique maior que a verde, que fique maior que essa verde. Pode ser assim também. Vermelho e azul. Né? Então não sei. Então eu queria falar que sempre tem duas verdes, mas pode ser desse jeito também, né? Que essa daqui obedece a P2, né? Que tem uma azul maior que uma verde e a verde maior. Então vou voltar à minha estratégia. Vou tentar construir exemplos de novo. Mas na que fizer, tipo, igual da segunda opção, a hora que ficar, repetir duas vezes a azul vai ficar na primeira ou vai ficar na última. Ah, é? Então esse aqui não vai dar certo? Então vamos tentar. Ok. Então a Milena. Tá, a Milena está falando que quando eu combino a P1 e a P2, do que eu estou falando, tem dois jeitos. Tem esse jeito e esse jeito. Mas ela fala que esse jeito aqui nunca dá. Porque se eu tentar fazer desse jeito, ou vai ficar azul no começo ou no final. Que vai ser contra a próxima alternativa. Então vamos tentar. Eu tenho que colocar mais duas pipas aqui. Qual pipa que está faltando aqui? Está faltando amarela. E daí repetir alguma cor, né? Tá. Eu acho que é. Então agora a gente olha para P4. Não há uma pipa azul imediatamente mais alta ou mais baixa do que uma verde, né? Então aqui, elas estão logo em seguida, né? Então a gente tem que botar alguma coisa aqui no meio. Se a gente for tentar construir esse exemplo. O que a gente pode tentar aqui? Vai dar problema. Então a gente vai ter que colocar uma pipa aqui no meio, né? Então pela última alternativa, pela última proposição, a gente tem que colocar uma pipa aqui, né? Entre azul e a verde, que elas não podem ficar seguidinho. E pela alternativa 3, pela proposição 3, a gente tem que colocar uma pipa aqui no alto também, né? Aqui no comecinho, senão a azul fica mais alta. E tem que colocar alguma coisa aqui, né? Que a azul não pode ficar nem mais alta nem mais baixa. Só que quantas pipas tem? 6, né? A gente não tem 3 pipas para botar. Certo? Então, legal. Então, a gente eliminou essa possibilidade, porque tem que colocar 7 pipas para obedecer todas as regras aqui. Então, aqui não é possível. Então, agora a gente concluiu que sempre que a gente combina a P1 e a P2, vai ficar desse jeito aqui, ó. Vai ficar verde, vermelho, azul, verde. Então, eu vou chamar essa daqui de P... Como é que eu chamo isso aqui? Porque essa aqui é uma regra nova que a gente inventou, né? Que é mais forte do que a 1 e a 2. Vou chamar de P1... O que eu chamo?
Nome bonito aqui, vamos chamar ela de João, não. Chamar ela de... nome muito criativo, P1 mais P2. Tá? Daqui é a minha nova regra. E essa minha nova regra, então, o que ela fala? Que vai ter uma verde, vai ter uma vermelha, azul e verde. Né? E o legal dessa regra é que essa regra aqui, toda a informação que está na P1, porque toda ordem que obedecer aquela regra ali, ela obedece essa primeira regra, né? Que vai ter pelo menos uma vermelha, mais alta que a azul e mais baixa que uma verde. E ela também obedece a segunda regra, né? Que uma pipa azul está mais alta que uma verde. Então agora a gente não precisa nem olhar mais para P1 e para P2, que a P1 e P2 fizeram fusão, agora só tem mais uma. Que é uma regra mais poderosa, que é essa daqui. Certo? Vocês entenderam? Entenderam? Então a gente construiu uma regra poderosa com 4 pipas, que as outras regras tinham 2 ou 3, né? Essa aqui tem 4 pipas. E isso reduz as possíveis, né? E agora que a gente tem essa regra poderosa, a gente sabe que a gente consegue até escolher a alternativa certa da 15. Qual que vai ser a alternativa certa da 15? D. Né? Sempre vai ter 2 pipas verdes. Mas essa combinação não está violando a última regrinha. Que não é uma azul... Azul e verde. Certo. A Tawane. A Tawane está falando que essa combinação está violando a última regrinha. Só que essa daqui, na verdade, ela não é uma ordem completa. Ela só tem 4 pipas. Tá? Você está certa. Essa aqui é uma regra nova que só fala de 4 pipas. O jeito certo de eu falar é que tem tipo isso, que tem uma ordem assim e que tem mais 2 pipas para botar. A gente não sabe aonde, mas a gente sabe que tem que colocar alguma pipa pelo menos aqui. Tá? A gente sabe que tem que certeza colocar uma pipa aqui. E talvez tenha que colocar uma pipa em algum outro lugar que tem que colocar 6. Mas essa aqui não é uma ordem completa de 4 pipas, é que está faltando pipa aqui. Mas é. Então tudo bem. Então foi isso. A gente fez a fusão das regras ali, conseguiu a regra mais forte, e daí a gente conseguiu concluir que tem 2 verdes. Então, esse tipo de questão tem uns 3 tipos de resolver. Tá? O primeiro jeito de resolver essa questão é você ir construindo exemplo. Então a gente já tinha um exemplo que estava feito aqui, a gente já eliminou algumas, daí você pode tentar construir outros exemplos. E o melhor jeito de construir o exemplo é você pensar, eu quero eliminar, por exemplo, a alternativa B, que tem exatamente uma amarela. Daí você tenta construir um exemplo com essa regra nova, que é uma regra local. Por exemplo, você pode tentar fazer uma ordem que só tem uma amarela. Você tenta fazer uma ordem que tem mais de uma amarela, que tem 2 amarelas. Se você conseguir, significa que a alternativa aqui está errada. Entendeu? Esse é um outro jeito de resolver. Tá, então, conclusão aqui, temos 2 pipas verdes. Por causa de P1 mais P2, certo? Agora que a gente fez essa regra poderosa com 4 pipas, a gente consegue ir bem nas outras questões. Eu não vou fazer todas. Tem alguma aqui que vocês acharam difícil? Que vocês querem que eu faça? A próxima questão é meio parecido com a 15, o jeito de resolver. Qual das seguintes alternativas é necessariamente verdadeira? Então você pode tentar construir uma ordem e eliminar, né? Com os exemplos das possíveis ordens. Ou tentar combinar as regras e ver se você acha essa regra. Mas eu vou pular isso daí. Se pipas amarelas estão imediatamente abaixo da pipa mais alta e acima da pipa mais baixa, então qual das alternativas seguintes é necessariamente falso?
Tá, esse é um tipo diferente de questão. Quando eles falam necessariamente falsa, o que significa? Como é que é diferente da necessariamente verdadeira? É, que todas as combinações têm que ter isso falso. Que nunca pode ser verdade que isso acontece. Que a pipa mais alta é verde, por exemplo. Então, a mesma ideia do necessariamente, você pode tentar construir. Se você achar algum exemplo, por exemplo, se você achar algum exemplo que obedece todas as regras e que a pipa mais alta é verde, então você pode eliminar a A. Né? É exatamente uma pipa azul e não sei o quê. Todas essas questões, então, estou falando, elas têm um modelo parecido. Da 15 até a 19, tem essa estrutura de necessariamente verdadeiro ou necessariamente falso. Então, você tenta construir os exemplos, ou então você tenta combinar as regras e daí concluir a próxima coisa direto. Então, essa é uma resolução. Certo? Estou satisfeito com a questão das pipas, eu vou para a próxima. Tá bom? Vocês podem virar aí para do comitê. Aí, só para deixar claro, essa questão aqui é um tipo de ordenação. Né, que a gente está colocando as pipas em ordem de altura.